A gente continua falando de economia agora. A prévia da inflação desacelerou aqui no Brasil para 0,19% em agosto. Os números desse mês foram puxados pela queda no preço dos alimentos. Mas os serviços, em compensação, os serviços tiveram alta e são os preços que mais preocupam o Banco Central. Eu converso com a nossa analista de economia, Thaís Herédia. Que leitura a gente pode ter desse resultado? É uma boa notícia, né, Thaís? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Sim, o resultado foi uma boa notícia. A leitura qualitativa, como a gente fala, costuma dizer sobre a análise do resultado da inflação, ela foi positiva para esse mês. Os alimentos tiveram deflação. Essa é uma preocupação grande para as famílias brasileiras, porque os preços dos alimentos da pandemia para cá chegaram a subir 50% na média. Teve coisa que mais do que dobrou de preço. O preço da energia, por exemplo, também caiu, porque a bandeira tarifária voltou a ser verde. Há uma ameaça que ela volte a amarelo. Há economistas, inclusive, preocupados se ela vai alcançar aquele maior patamar vermelho por causa da seca, por causa da queda da capacidade dos reservatórios. Vamos dar uma olhada aqui, Márcio? Numa leitura que eu trago, que aí agora vem a hora do mas, né? Mas, né? Então, a notícia é boa, mas... A notícia é boa, mas aí a gente vai dar uma olhada, porque as pessoas se perguntam assim, ora, mas se a inflação melhorou, se ela foi bem mais baixa, há, inclusive, Márcio, uma previsão de que o índice fechado de agosto, que esse é a prévia, né, de 15 de julho a 15 de agosto, o índice fechado de agosto seja, inclusive, de deflação. Portanto, se vamos passar por uma deflação, como pode... o Banco Central está preocupado com o processo inflacionário e a gente está voltando a falar sobre alta de juros. É para esses números que a gente vai olhar aqui agora que eu quero chamar a atenção. Esse levantamento foi feito pelos economistas da Lifetime Asset Management, que é uma casa do mercado financeiro, e aqui é que a gente consegue entender onde está o problema, Márcio. Essas primeiras três colunas aqui são o resultado do IPCA 15 do mês de junho, de julho e de agosto. Então, veja que houve uma aceleração, sim, mas ele aqui em 12 meses, tá? Vamos tratar do dado em 12 meses. Então, ele se estabilizou aqui em 4,4%, lembrando que o teto da meta é de 4,5%. Aí vamos olhar para o preço de serviços, que é esse que o Márcio acabou de chamar a atenção. Ele sofreu mais uma aceleração. Veja que ele está já bastante acima e faz tempo que ele está acima da inflação fechada do IPCA. Quando a gente olha para o que está acontecendo com a alimentação no domicílio, ele chegou a ficar estável, mas ele está em queda, né? Essa é uma boa notícia, como eu disse, para as famílias. Os bens industriais, que até então apresentavam até lá para junho, que é o primeiro dado aqui da coluna, estava em baixa, sofreu uma aceleração e aqui é uma preocupação por causa do efeito do câmbio, que aumenta os custos de produção. E os preços monitorados são aqueles que são monitorados pelo governo, os preços administrados, como é o caso do preço da energia e dos combustíveis, também muito acima da inflação cheia. Então, Márcio, essa é a grande preocupação. O Banco Central olha muito para preços de serviços, porque aqui a política monetária tem mais dificuldade de atuar. Bens industriais, por exemplo, você inibe o crédito quando você sobe os juros. Mas no caso dos serviços é mais difícil. Então, hoje, houve uma divisão no mercado entre aqueles que enxergaram esse resultado qualitativamente melhor e aí, portanto, não pressionam o Banco Central a subir os juros e aqueles economistas que acham que não, que os resultados evidenciam, pelo comportamento dos preços de serviços mais resistente, que o Banco Central vai acabar tendo que fazer essa alta.